Sejam bem-vindos a mais uma aula de arquitetura de computadores. Nesta aula, nós vamos lançar as ideias básicas necessárias para a organização de uma arquitetura de computadores. Inicialmente, o que é uma arquitetura? É basicamente a estruturação desses componentes que estão ali na tela, né? Então, tem a CPU, tem a memória, tem o cartão de memória, né? Alguns componentes externos, né? O CD ou o HD, né? E uma placa interligando esses caras todos aí de uma certa maneira, que é exatamente a forma como a gente vai organizar isso, né, que a gente vai conectar essas partes aí, é que vai dizer como funciona, como é a nossa arquitetura. Então, nós vamos em direção a esse objetivo aí, né? Organizar, fazer a arquitetura do nosso computador. Quando você fala de arquitetura, por exemplo, de uma casa, né, na área de construção civil, você define aí ornamentos, né? A funcionalidade, as peças que estão ali, de acordo com uma determinada ideia, digamos, moderna ou mais tradicional, é para ficar bonito ou é para ficar funcional, né? Conforme o que você deseja, você vai dispondo aí das coisas que uma casa precisa, né? Telhado, luzes, portas, janelas, né? Os móveis e a louça sanitária, por exemplo. Isso está tudo envolvido aí quando você traça a arquitetura de uma casa, de uma construção, né? E nesse contexto, a palavra arquitetura está ligada aos componentes físicos, né? Por exemplo, lâmpadas, né? Aberturas, cerâmicas, que você vai colocar, e também a disposição dessas coisas, né? Quanto espaço, qual vai ser o espaço das portas, em que local que elas estão, né? Isso é o jeito como vai ficar a sua casa, dependendo aí de determinada ideia que você faz de uso dela ou da aparência dela. No caso do computador, não se preocupa tanto com a estética, certo? A gente não está preocupado com a estética, mas a gente precisa organizar aí todos os componentes que fazem parte desse computador. E a escolha de como a gente vai organizar é o que nós chamamos, então, de arquitetura. Tá? Ah, bom, qual é o, o que a gente vai estudar na aula de hoje aí, certo? Nós vamos primeiro ver o desafio da arquitetura de computadores. Depois eu quero fazer com vocês uma analogia entre a arquitetura de computadores e uma sala de aula. E, por fim, eu quero trabalhar aí a questão de barramento ao invés de ligação direta, né? Como é que faz a conexão de alguns componentes ali, se vai ser por barramento, se vai ser por ligação direta, e a partir daí, então, vai se encaminhando para os assuntos seguintes aí, que vem a ser, no caso, aprofundar a noção de barramento, aprofundar aí a noção de unidade de controle, né, e processamento. Mas na aula de hoje nós vamos seguir esse roteiro, né? Primeiro identificar o desafio da arquitetura de computadores, depois essa analogia com a sala de aula e a diferenciação entre barramentos e ligação direta. Qual é o desafio? Você vai tentar conectar aí vários dispositivos especializados dentro de uma organização. Por que nós vamos precisar de dispositivos especializados? Eu não poderia ter um único supercomponente eletrônico que fizesse tudo o que eu quisesse? Poderia, mas a vantagem que você tem em especializar é a seguinte: bom, um determinado equipamento tem
um fabricante muito bom em um determinado país. Uma determinada empresa é muito boa na fabricação, por exemplo, do sistema de som, né, do sistema de mídia, multimídia dos computadores. Então, esse camarada é focado nesse tipo de tecnologia, né? Alto-falante, microfone, essas coisas. Ah, mas existe um outro fabricante que é muito bom e especializado na parte de dispositivos de memória. Então, quando você especializa os equipamentos, você tira proveito, por exemplo, disso, né? Que cada um desses equipamentos pode ser fabricado em um local diferente, por uma fábrica diferente, né? Empregando tecnologia diferente e buscando cada um deles ter a melhor performance possível. Voltando então, eu poderia ter um super dispositivo, né, um super equipamento que acoplasse e fizesse tudo integrado, né? Mas eu vou optar por uma arquitetura que me permita acoplar diversos equipamentos fabricados em lugares diferentes e, na medida do possível, inclusive, incluir novos equipamentos, ter a liberdade de incluir novos equipamentos, né, conectar coisas novas ou não, nesse meu conjunto, nesse meu computador. Tá? Então, cada componente desses, cada equipamento especializado numa determinada função, ele tem a tendência a ser o melhor possível naquela função. Ter o melhor desempenho possível. Então, por isso, a gente opta por essa organização em que eu tenha a possibilidade de conectar aí diferentes equipamentos de diferentes fabricantes na sequência que eu quiser. Inclusive, se um deles pifar, eu posso trocar, colocar outro. Ou fazer um upgrade, né? Eu quero melhorar, eu tenho uma memória muito limitada, vou colocar coisa melhor. Ou eu quero um dispositivo de armazenamento de massa, lá, um disco rígido, com maior capacidade, e por aí vai. Então, esse é um benefício de você ter à disposição equipamentos especializados. Mas eu tenho, então, o desafio de conectar esses caras todos da melhor forma possível. Tá? Eu chamo a atenção aí, uma coisa boba, né? Ligação sem maus contatos. Atualmente eu lido muito com Arduino, e aí você faz as conexões, e às vezes você faz com fiação, não faz uma placa, né, bem soldadinho e tal. Isso prejudica porque daqui a pouco a coisa funciona ou daqui a pouco não. O meu desafio não, é ter tudo integrado de uma forma confiável acima de tudo, né? Que esse equipamento se comunique sem falhas. Por isso que eu coloquei ali, né? Comunicação sem maus contatos, sem ruído, sem perda, sem falha. Ok? Além disso, eu tenho que me lembrar que tudo é elétrico. Tudo que eu vou colocar ali é elétrico. Não existe nenhum componente assim aleatório, humano, animal, sei lá, biológico envolvido aí. É tudo elétrico. Então, é baseado tudo em passa corrente, não passa corrente. Liga, desliga. Você pode, do ponto de vista teórico, pelo menos, imaginar que um computador, todo esse equipamento aí é um conjunto gigantesco de chaves, né, de interruptores ligados e desligados. Tudo bem, essa é uma abstração que é uma coisa assim, muito forçada para você depois chegar disso aí para um programa de computador, para um aplicativo, fica muito distante. Mas na essência, minha gente,
na essência, a verdade é essa, é tudo baseado em componentes elétricos, né? Em ligações do tipo passa, sinal não passa. Ou num nível um pouquinho mais alto de abstração, né? É tudo feito a partir de portas lógicas. Portas lógicas podem ser AND, OR, o SHOR, né? O NOT. E aí, para quem tem curiosidade, você pode pesquisar aí qual é que é o equivalente, como é que você monta portas lógicas a partir desses circuitos passa, sinal não passa, que são os transistores, né? Então, como é que você pode montar portas lógicas a partir de transistores? Então, às vezes, tu utiliza, se não me engano, a menor porta lógica usa 4 transistores, pode utilizar 6, ou seja, em cima daquelas ligações passa ou não passa, você constrói a abstração que são as portas lógicas. Então, o desafio é ter tudo isso integrado de uma forma inteligente e faça coisas práticas assim interessantes, né? Lê um texto para mim ou anote uma informação e grave no lugar que depois eu possa recuperar. Certo? São atividades que têm uma utilidade prática, mas é tudo construído em cima de dispositivos elétricos. Então não existe mágica. Ou a coisa funciona na parte elétrica, ou não. Não tem, pode ser. Ou é ou não é. E tudo que você colocar ali tem que se comunicar de forma eletrônica. Né? Você poderia pensar assim, eu posso comunicar uma informação pela diferença de tensão. Eu mando uma carga de 5 volts, vai significar uma coisa, ou 3 volts outra, 4,5 outra. Não vai ser desse jeito. Ou passa corrente ou não passa corrente. Então, existe aí um limiar a partir de 4 volts e meio, se eu não me engano, é considerado ligado e abaixo disso considerado desligado, uma coisa desse jeito. E a informação flui desse jeito. Tá? E, por fim, esse acoplamento aí de equipamentos, ele tem que ser multifunção, ele tem que servir para diversas coisas. Se você tiver um equipamento que só sirva para um negócio, aí ele não pode ser considerado um computador. Não, eu tenho um dispositivo eletrônico aqui que verifica se a porta do meu carro está aberta ou fechada. Mas isso aí é um circuito dedicado, né? Ou se alguém entrou dentro do recinto, dentro do carro. Não dá para considerar isso como um computador. O computador ele tem que ser multifunção. Ele tem que permitir que você use de formas diferentes aí. Não tenha nenhuma dificuldade para usar isso como uma calculadora simples ou para usar para um programa aí de inteligência artificial, certo? Ou para ouvir uma música, no caso. Não importa. Você tem que permitir que ele execute várias coisas ao mesmo tempo. Né? Além do mais, bom, se você conseguiu conectar todas essas coisas aí, certo? E que elas se comuniquem entre si e se entendam, né? Esses componentes todos que você tem aqui, né? Toda essa miríade de componentes diferentes aqui, se comunicarem, estarem acoplados, todos eles com energia e se entendendo, que não fique uma bagunça, tá? Então, feito isso, eu ainda vou querer mais coisas. Eu vou querer, como um adicional aí, que ele seja o mais rápido possível.
aumentou o desafio, né, gente? Ficou mais difícil. Então, além de ser uma dificuldade imensa eu agrupar esses caras aqui, eu quero que seja o mais rápido possível. Né? E aí tu vê aqui que tem coisas aqui que você já sabe que a velocidade vai ser alta, tem outras que a velocidade vai ser menor, né? Uma placa de rede, por exemplo, ela vai se comunicar com outros computadores ou outros dispositivos, e aí a velocidade da rede é que vai dar a latência para responder as coisas aí. É uma velocidade. Ah, um dispositivo de memória vai ter uma velocidade diferente desse, mais rápida. Aí tem um dispositivo de placa de som, ou o Winchester, o HD, né, o disco rígido. Esse cara tem outra velocidade. Então eu tenho que pensar nisso aí também, que não gere bagunça e que eu extraia o máximo possível da velocidade de cada um desses componentes. Acrescente a isso, né, os modernos equipamentos aí de smartphones, etc. Já a partir dos notebooks é assim, né? Eles têm a exigência adicional de que seja um equipamento pequeno, compacto. Então tem que estar tudo encaixotadinho da melhor maneira possível. E o último e derradeiro desafio aí, né, é que se organize isso e consuma pouca energia. Quando eu falo aí da questão de ser pequeno, eu poderia ficar mais tranquilo se eu tivesse à disposição uma bancada enorme para dispor os equipamentos ali de uma forma bem mais confortável, digamos assim. Né? Eu coloco, disponho eles todos sobre a mesa, né? E aí, a forma como eu vou organizar fica bem mais à vontade. Mas não é o caso. O caso tem que ser pequeno e, adicionalmente, o que eu coloco, né, de hoje em dia e dos tempos para cá, consumir pouca energia, porque energia é decisivo aí para aceitação ou não de um novo smartphone no mercado, né? Consome muita energia, se ele fica lento, né, ou tem que carregar a bateria toda hora, não vai ser bem aceito. Então, esses são aí os desafios que existem em organizar essa quantidade aí de componentes. E aqui eu quero fazer a primeira abordagem já ao funcionamento de uma arquitetura, né? Então, eu coloquei aí, ó, primeiro nível de abstração, certo? Então, pensando aqui em termos de uma organização de uma sala de aula, né? Eu tenho o professor, que tem um papel diferenciado aqui no contexto da sala de aula, e tenho vários alunos aqui. O que normalmente sai do professor em direção aos alunos, geralmente acaba saindo aí um comando ou uma atividade. Então, o professor, por exemplo, pode dar um comando: abram seu caderno na página tal, o seu livro na página tal, certo? Então, essa comunicação flui do professor em relação aos alunos. Comando genérico, né? Mas daqui a pouco, ele pode querer fazer um comando específico para algum dos alunos, né? Esse comando aqui, por exemplo, foi para todo mundo, né? Abram o seu livro.
na página 10. Mas ele poderia dar um outro comando e para um aluno específico. Como é que ele saberia, como é que ele definiria que aluno que é? Aqui, por exemplo, eu não tenho nenhuma diferenciação aqui, a não ser a estética, entre os alunos. Mas a gente sabe que cada aluno vai ter um nome. Então, por exemplo, isso aqui pode ser o aluno 1. Esse aqui é o aluno 2 e o aluno 3. Digamos que fosse a identificação desses alunos fosse essa. Eu vou ter um nome deles, efetivamente é isso. Então, se o professor quer que algum aluno em especial faça alguma atividade, ele tem que dar o comando e identificar o nome dessa pessoa, né? Então, ele pegou aqui, por exemplo, e pode dizer, fulano, aluno 2, leia o texto da página 10. Esse tipo de coisa, no computador, o professor vai ser a unidade de controle, a unidade de processamento. E esses caras aqui são todos os demais dispositivos. Os alunos se comportam como sendo, na analogia aqui da sala de aula, os alunos são os componentes, né? Placa de vídeo, placa de som, né? Memória, etc. Se o professor, que é a unidade de controle, quer que algum desses alunos execute uma determinada atividade ou retorne alguma informação, ele tem que identificar para quem que ele fez essa pergunta. Na sala de aula, é assim que funciona. E aí, esse aluno, por exemplo, pode voltar ao professor uma informação. Então, o professor mandou aqui um comando, esse aluno 2 especificamente, e o aluno 2 pode retornar ao professor, por exemplo, a informação. Nesse caso aí, poderia ser a leitura do texto. Então, essa informação foi para o professor, pode ser escutada por todos os demais participantes aqui. Se o professor não tiver identificação de que aluno que ele mandou o comando, daí não adianta. Pensa na bagunça. Leia em voz alta a página 10. E não dissesse quem que é para ler. E todo mundo começasse a ler. Ficaria uma verdadeira bagunça. Assim, no computador, se a unidade de controle manda alguma coisa acontecer, ela tem que dizer quem que vai executar isso. Quem que precisa fazer a atividade. E é sempre bem definido, né? Daqui a pouco o professor, por exemplo, pode passar uma outra atividade, fazer uma pergunta, por exemplo, para outro aluno. Vamos supor aqui, o professor vai definir aqui um exercício, fazer uma pergunta para o aluno 3. Olha,
baseado nesses desafios, como é que você vai organizar aí uma arquitetura básica, um computador para fazer as 4 operações aritméticas, certo? Mas ele tem que sempre identificar quem, para quem que ele está fazendo a pergunta, né? E esse camarada vai retornar a informação, retorna ao professor a informação. Então, esse é um funcionamento básico que no computador também é assim. A unidade de controle aciona como fosse um professor numa sala de aula, aluno tal, faça isso, faça aquilo, taratatá, e a coisa vai acontecendo. Mas também pode acontecer, por exemplo, de um aluno fazer uma pergunta. Como seria isso? Né? Ele pode demandar uma pergunta. Né? Esse aluno curioso aqui, ó, esse camarada aqui, ele pode fazer uma pergunta. Né? Então, deixa eu colocar uma setinha diferente aqui para não ficar colidindo. Vamos dizer que o aluno 1 levanta o braço e requisita aí uma determinada informação, faz uma pergunta. Não vai ser um comando, né? Mas ele pode solicitar alguma coisa. Isso vai ser para quem? Vai ser para outro aluno? Não. Vai ser direcionado ao professor. E o professor pode, ele mesmo dar a resposta, por exemplo, né? Mandar uma informação de volta, ou então requisitar a informação de outro componente, de outro aluno. Tá? Vou aqui exemplificar com o professor retornando a informação. Então, nesse caso, poderia ser como o computador tendo a situação seguinte. Alguém apertou uma tecla no teclado e esse processo vai do teclado, que é o aluno 1 ali, em direção ao professor. Olha, tem uma tecla sendo pressionada aí. E aí o processador lá vai dizer o que vai fazer em relação a essa tecla que foi digitada. Pode ser, por exemplo, aparecer a tecla no documento que o camarada está editando. O sujeito acabou de digitar mais uma letra e essa letra tem que aparecer na tela. Então, como é que seria? Né? Digamos que o aluno 2 fosse aí aliás, o aluno 3 fosse o responsável por manter a informação na tela. Né? A partir do momento que o aluno 1 disse, ó, digitou uma tecla N. No momento seguinte, o processador, né, o professor iria mandar um comando para o aluno 2. Manda o comando, ó, fulano, escreve aí na tela a tecla N. Simples assim. E detalhe, ele mandou o comando, manda o comando e manda, na sequência, a informação. Né? Falou, aluno 3, escreve aí no seu caderno.
eu vou ditar para você escrever no seu caderno, né? E aí, em seguida, dá a informação. Então, o computador, ele tem um processamento, um funcionamento muito parecido com esse da sala de aula. Existem várias coisas semelhantes aí entre a organização de uma sala de aula e a organização do computador. Alguém comanda o espetáculo. Esse alguém, no caso da sala de aula, é o professor. No caso do computador, é a CPU, a unidade de controle. A figura central do professor tem relação aí com a unidade de processamento, que é quem faz a coordenação de tudo que acontece dentro do computador. Os vários alunos corresponderiam no computador aos vários dispositivos, tanto os de entrada e saída, como de armazenamento, vários componentes diferentes que a gente vai agrupando aí no computador. E eles têm que ter um nome, uma identificação única, que precisa ficar muito, muito clara toda vez que o professor dá um comando ou desempenha alguma atividade, propõe alguma atividade, tem que sempre dizer para quem que é. E o meio onde se propaga essa informação, no caso da sala de aula, é o ar, né? Através do som. No caso do computador, a propagação disso é eletrônica, elétrica, né? É por fios. Então, toda vez que alguma informação sai da unidade de processamento, ela tem que dizer, em algum ponto dela, quem que precisa executar aquilo, para quem que ela foi direcionada, né? E é por isso que é importante que o professor, por exemplo, decore o nome dos alunos, porque aí, cada vez que ele vai dizer alguma coisa ou dar algum comando, ele já diz, aluno Lucas, faça a leitura da página 10. Então, ele vai saber quem o Lucas vai fazer a leitura e os demais vão ficar quietos por conta de que o comando foi só para o Lucas. Todo mundo ficou sabendo do comando, mas só quem vai executar vai ser o Lucas. Isso é interessante, porque determinadas organizações que a gente faça aí para o computador, vários componentes vão escutar a informação. Vários componentes vão ficar sabendo do que está acontecendo, mas eles não se metem, eles só vão ser acionados quando o nome deles aparecer na via eletrônica, certo? O sujeito vai acompanhando a aula, ele só vai se manifestar a hora que o professor chamar o aluno tal, no caso ele, execute tal coisa, ou me responda tal coisa. Então, ele só vai se manifestar na hora que o nome dele for passar ali pela informação, né? Do mesmo jeito, a organização que a gente vai fazer para o computador, em várias situações, todo mundo fica escutando o que está acontecendo, mas só vai se manifestar quando a identificação for dele. E outra semelhança, o aluno, né, no caso, algum componente do computador, pode ele disparar uma ação, fazer uma pergunta, né, fazer uma solicitação. E isso é passado pelo fluxo de informações para o professor, que vai deliberar sobre isso, né? Faz a pergunta, professor, qual é a função aí da memória no computador? E aí ou o professor vai te repassar a informação, ou então ele vai repassar esse comando para outro componente tentar identificar e responder, né? Bom,
a grosso modo, essa é uma primeira abordagem aí de como que a gente vai colocar as coisas no computador. Nós vamos ter uma via de informação e nós precisamos ter ela bem definida para que não haja confusão. Bom, eu queria diferenciar agora a ideia de barramento em contraposição à ideia de uma ligação direta. E agora eu já pensando aqui no caso eletrônico. Se eu optar por uma ligação direta, o que eu vou fazer? Eu vou ter ali diversos componentes e eu vou fazer uma ligação de fios com eles. Por exemplo, eu posso ter um componente aqui que demanda 2 fios para se comunicar. Então, eu vou conectar 2 fios entre ele e a unidade de controle. Poderia ser dessa maneira, certo? Se eu quero, por exemplo, uma coisa que transite pouca informação. Por exemplo, uma parte de som, por exemplo. Esse cara aqui ele vai emitir o som lá para o alto-falante. Então, componente 2 é pouca informação, eu vou colocar 2 fios. Então, para que eu consiga fazer essa estrutura, eu tenho que deixar 2 fiozinhos separados aqui na unidade de controle. Eu vou em primeiro lugar, eu vou extrapolar aqui a questão da utilização de um ou de outro, tá? Na verdade, algumas arquiteturas usam um pouquinho de cada um dessas duas possibilidades. Se eu fizer a ligação direta, isso, quando você lida, por exemplo, com uma placa de prototipação, que nem o Arduino, você tem que fazer meio que desse jeito. Porque te dá lá uma dúzia de fiozinhos para sair, mas aí você vai conectar lá o motorzinho, pimba, liga direto em 2 fiozinhos. Vai ligar um sensor, outros fiozinhos. Vamos botar aqui, vamos supor que esse componente 2 aqui precise de mais fios. Tá? É um componente que faz mais tarefas. Poderia ser, por exemplo, memória. No caso do computador, entendeu? Então, ele vai demandar 3 fios para fazer conexão. E aí, no caso voltando ao Arduino, você vai colocar lá um LED ou um ventilador, um monte de coisa, ou vai acionar um relé. Aí tudo isso vai consumindo fiozinhos. E esse cara, a unidade de controle, tem à disposição dele o controle direto de cada um desses componentes. Vamos dizer que esse aqui fosse que tivesse mais informação transitando aqui. Agora pense, se você fosse montar o seu computador desse jeito, ele teria coisas positivas e coisas negativas nessa organização aí. Por um lado, ele acionaria diretamente cada um dos componentes. Ou seja, a velocidade de conexão aí, de resposta entre o componente e a unidade de controle seria melhor. Seria mais rápido. Né? Isso seria uma característica positiva. Vou colocar aqui.
velocidade maior, né? Acho que você teria um acoplamento maior, digamos, entre os diversos componentes, né? Ou seja, a saída seria mais adequada ao componente que você está ligando. Acoplamento maior. Mas quais seriam as desvantagens de você fazer essa estrutura? Você teria que dispor aí de um espaço físico maior para você organizar essas ligações. A quantidade de fios que você teria que dispor seria maior, né? Então, espaço é uma questão negativa aqui, você ocuparia muito mais espaço. Você teria também um outro problema que cada vez que você quisesse colocar um novo equipamento, você teria que construir uma nova unidade de controle. Ou então você já deixasse disponível aí várias ligações, vários fios sem o componente relacionado. Mas a questão do upgrade seria ruim, porque você não teria como fazer o upgrade com muita tranquilidade. Dá para fazer uma estrutura completamente desse jeito? Uma estrutura computacional completamente funcionando desse jeito? Dá para fazer. Tudo ligado diretamente à unidade de controle. Tanto dá que, isso que eu falei para vocês, apesar do Arduino não ser exatamente só um chip distribuindo coisas em volta, ele já é encapsulado por algumas coisas, mas ele basicamente te deixa você acoplar dispositivos de entrada e saída nele ao seu bel prazer, do jeito que você quiser. Então ele meio que dá para simular esse tipo de situação dele, ligações diretas entre vários componentes. Observa que aqui, por exemplo, eu teria relacionados entre os componentes teclado, monitor, né? O vídeo, no caso, poderia ter o HD, memória, todo mundo ali, a placa de rede, né? Todo mundo ali espetado. Cada um teria que ter uma ligação de fios entre eles, né? Por outro lado, a ideia do barramento, como é que funciona? A ideia do barramento é que eu tenha, né, esse conjunto de fios aqui, uma via única, né, de dados, de comunicação. E aí, para cada fio aqui, eu vou ter uma ligação para cada componente. Deixa eu colocar isso aqui um pouquinho mais bonitinho. E já fiz uma lambança aqui. Então, eu vou ter, por exemplo, uma estrada de informação aqui. Tá? Essa vai ser a ideia do barramento. Deixa eu deixar eles mais próximos aqui. Digamos que eu tenho aqui um barramento de tamanho 4. Então, eu vou ter quatro ligações aqui. Esse é o canal de comunicação que existe, vai existir entre todos os dispositivos.
Essa vai ser a única via de informação que vai existir entre os componentes, sejam eles quais forem. E a unidade de controle. Então, aqui eu tenho um componente. Bom, então eu vou espetar ele no barramento. Aí, quando tiver alguma coisa relativa a esse componente 3 aqui, como é que vai funcionar? Em um determinado momento, a informação que vai transitar aqui no barramento vai ter um código que identifique que é para esse componente 3. Essa é a ideia. Algum código que diga, ó, agora é a vez do componente 3. Da mesma forma que vai existir um código que diga, em outro momento, que é para o componente 2, o que eu estou mandando. Mas todo mundo está conectado ali. Todo mundo está espetado no mesmo barramento. Só que, por vezes, a informação vai fluir para um ou para outro. E aí, quando não for para ele, ele tem que ficar quieto e não faz nada. E aí, quais são as vantagens e quais são as desvantagens desse tipo de organização? Em relação à anterior, a ligação direta. A quantidade de fios necessária vai ser menor. Né? Então, eu vou ter uma quantidade de fios bem menor. Eu posso colocar essa organização toda num espaço menor. Certo? Isso é um componente positivo da coisa. A característica positiva é o espaço. Eu não preciso ter tantos fios, tantas ligações. Né? Outra característica positiva é justamente a facilidade para fazer o upgrade. Porque claramente, se eu tiver aqui, por exemplo, quatro informações, 4 sinais, eu vou poder acoplar aí em torno de 16 componentes. Contando aí a unidade de processamento, né, eu tenho 16 possibilidades de códigos identificando aí cada um dos componentes acoplados. Então, eu tendo essa estrada aí de informação, eu posso acoplar tantos equipamentos quanto o tamanho da definição aí dos nomes. É como se eu colocasse na minha sala de aula uma restrição. O nome das pessoas tem que ter no máximo 3 letras. Quantas pessoas eu poderia ter com 3 letras? Já daria uma quantidade grande. Mas se fosse com 2 letras, eu teria 24 vezes 24 variações de letras possíveis, né, de nomes possíveis, nomes diferentes. Se eu fosse me comunicar a partir desse momento apenas pela primeira letra do nome e primeira letra do sobrenome, né, isso me daria uma limitação aí no número de alunos que eu poderia falar diferentes. Tá? Então, é nesse tamanho aí que está limitado aí, no caso do barramento, ele limita
a quantidade de componentes que tu pode espetar nele. Porque para cada componente tu vai dar um nome. Então, esse componente 1 aqui, ele pode ser o 0000. Aliás, o 001. Nesse barramento aqui, né? Esse cara aqui pode ser, então, o 0001. Tá? Ah, esse cara aqui vai ser o 2. Então, em binário, como é que fica? Seria o 0010. Né? E o 3, como é que seria? Ah, em binário é 0010. Né? E a unidade de controle seria, obviamente, o meu 000, por exemplo. Né? Poderia ser assim. Essa minha definição aqui de nomes. Vou aumentar aqui ó, o tamanho dela. Tá vendo? Então, quando a primeira informação que o professor dá lá, ó, gente, 0001, leia a página 10. Então, a primeira informação diria que é esse componente aqui que vai ter que se executar alguma coisa. Né? E aí, depois ele iria fazer o que está sendo pedido. Aí ele, opa, para um pouquinho, é comigo, né? E vou prestar atenção no que vai vir logo na sequência, porque vai ser a ideia do que eu tenho que fazer. Pronto, está definido então. Ah, eu tenho que ler a página 10. Aí vai ler e joga tudo no barramento também. Certo? Então, a limitação do barramento me diz aí quantos componentes eu vou ter. Vou ter no máximo aí 16. Tá? Ah, quais são as desvantagens para isso? A velocidade. Repara que tudo que é vantagem num é desvantagem no outro. Velocidade tu perde. Por quê? Porque um cara que é rápido, o outro é muito molenga. Então, o 001, por exemplo, é rapidíssimo. Esse cara lê texto que é uma bala. Muito rápido. Tá? Então, o professor pediu, ele já despeja todo o texto lá. Mas o 0010 é muito dorminhoco. É um cara lerdo, né? Devagar demais da conta. Aí o professor, 0010, me responde aí a pergunta. Poxa, esse cara é lerdo. Consequentemente, tudo que vai transitar aqui, né, toda a informação que está rolando aí no barramento, tem que aguardar aquele sujeito lerdo responder. Percebe que a velocidade aí fica meio que limitada por baixo? Vai ficar limitada pela velocidade do mais lento. Existe maneira de você minimizar esse impacto aí, né? Existe maneira de minimizar, mas é aquela coisa. Vai ter que para limitar um pouco a velocidade. Uma vez que conectou 3 equipamentos ali, a velocidade do barramento vai ser a velocidade do menor deles. Em termos de tempo de resposta, essas coisas aí, sabe? Então, esse sempre é um negócio que ele acaba perdendo. Vai diminuir. Quando eu falei da ligação direta, coloquei que o acoplamento seria uma característica positiva. E aqui ela se torna negativa. Por quê? O que significa? Você tem que parametrizar a forma de comunicação. Quando eu tenho um acoplamento aqui, ó, direto, ligação direta, eu defino entre a unidade de controle e o componente exatamente como é que vai ser a comunicação, o tamanho dos dados, o que vai fluir, a velocidade, tudo. É um acerto
direto com aquele equipamento. Ah, não, aqui circula uma informação de tamanho 2, ou aqui a velocidade é tal. Quando eu tenho um barramento, eu preciso, né, fazer uma definição aí, uma parametrização do funcionamento. Então, todo mundo tem que se encaixar nesse perfil. Ah, aqui a informação vai ser de tamanho 4, vão sair quatro sinais de cada vez, e a velocidade vai ser tal. Né? Então, ele fica meio que parametrizado. Eu preciso parametrizar a informação, o trânsito, que vem a ser o contrário do acoplamento. O acoplamento é esses caras, o componente e a unidade de controle que define exatamente quantos fios vai precisar, qual é a velocidade que vai atuar e tudo. Por outro lado, né, a unidade de processamento de controle desse cara aqui, ela vai crescer em termos de espaço físico necessário para ela. Né? A CPU tem que ser grande. E isso vai ser um ponto negativo, porque ela tem que se preocupar com todas essas ligações que existem aqui. Mas, em contraposição, aqui o controle vai ter que ser maior. No caso, na CPU, é um ponto negativo. Por quê? Porque essa CPU ela vai ter que dar conta de entender como é que vai ser o trânsito dessa informação. Então, diz, ó, cada sinal que eu vou mandar vai ter isso e depois vai ter aquilo. Então, eu tenho que me controlar um pouco mais de como que vai transitar essas informações, né? Ao contrário do acoplamento lá, que vai ser tudo mais direcionado. Só que, do outro lado, vai ter um tamanho de CPU, um tamanho de, fisicamente falando, né, das ligações e tudo, aumentaria muito se fosse essa a escolha. Bom, entendido aí a diferença, atualmente as arquiteturas elas fazem ligação direta com a memória. Tem um componente, que é a memória, que é conectado dessa maneira aqui, de uma forma direta com a unidade de controle. Né? E os demais componentes, que são mais lentos, são despejados aí numa ligação de barramento. Então, na verdade, até o momento, as arquiteturas usam um pouquinho da ligação direta para aquele dispositivo mais rápido que existe, no caso a memória, e um pouquinho de barramento, ou muito de barramento, para os demais dispositivos. Porém, agora eu queria falar, né, a última questão aí de barramento. Para que esses caras, isso funcione do ponto de vista físico, né? Essa questão que eu coloquei aqui, copiar a ilustração, para que isso funcione, né, desse jeito que está, eu tenho que ter componentes que entendam o que eu estou falando. Né? E esses componentes que fazem essa comunicação funcionar são chamados de multiplexadores e demultiplexadores. Tá? Então, para escutar e entender que alguma coisa é relacionada aqui ao 0010, eu tenho que ter um desses componentes aí para ficar escutando e ligar apenas esse cara e nenhum dos outros quando tiver a informação passando aqui que é para ele. Tá? Então, o próximo tema que a gente vai estudar aqui na disciplina vão ser esses dois componentes aí, multiplexador e demultiplexador. Que eu preparei uma aula sobre eles, e é justamente para que
funcione esse sistema de escuta, né? Cada um desses caras aqui só deve escutar quando transitar aqui informação relativa a ele. Então, ele acopla um sistema desse, né? E, por outro lado, a questão de multiplexar, que é a informação contrária, né? Um é o contrário do outro, também tem a ver com o funcionamento da unidade de controle, né? Quando ela despeja alguma informação, ó, isso aqui é para tal equipamento, então vai fazer a operação contrária, vai codificar isso no dispositivo em si e vai jogar ele lá dentro para que somente um deles escute. É como se fosse uma mensagem cifrada, mas na verdade não é. Todo mundo está escutando tudo aqui. Só que quando der aqui nessa combinação de fios, sinal 0 num, 0 no outro, 1 no terceiro fio e 0 no quarto fio, vai ativar esse cara aqui. 0010. E aí ele vai passar a funcionar fazendo seja lá o que for que ele faça. Tá? Depois ele despeja a informação aqui e está liberado. Daí na próxima, se for para ele, vai ativar de novo com os sinais respectivos, ou se for para qualquer outro, vai ser uma outra combinação de sinais e vai, por exemplo, né, 001 vai ativar esse cara aqui e aí ele vai funcionar. Bom, é isso que eu tinha para falar a nível introdutório aqui da nossa questão da arquitetura de computadores. Eu espero que tenha ficado claro aí para todos.